100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7h01. Muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2019 e vamos aos destaques do programa. Raquel Dodge convoca a reunião de urgência com procuradores da Amazônia. A ajuda do G7 à Amazônia é bem-vinda, diz ministro do Meio Ambiente, na contramão aí do Planalto. Queimada de cana destrói propriedade rural em Campos. Navio provoca vazamento de óleo na bacia de Campos. O repasse de recursos para a saúde aos municípios é retomado pelo Estado. Dólar sobe e fecha a R$ 4,13, de olho nas relações entre Estados Unidos e China. Saca de açúcar, 50 quilos, cotada a R$ 60,85, mais 0,86% ao dia. E a arroba do boi gordo, cotada a R$ 146 à vista no estado do Rio. Esses são os destaques do programa de hoje. Mande uma mensagem para o WhatsApp da Mix Campos, 99797-1007. A equipe de reportagem vai até você no ar. Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura agora no momento 19 graus e máxima do dia prevista para 24. Nublado pela manhã com possibilidade de garoa, tarde de sol com diminuição de nuvens e noite com muita nebulosidade. E agora o trânsito. Nesse momento o fluxo está moderado na rotatória próxima ao Shopping Estrada e em toda a extensão da BR, passando pela Rocha Leão até a subida da Ponte General Dutra e na saída da Campos Farol com acesso a 28 de março. É mais intenso aí o trânsito na Beira Valão, nas imediações do Mercado Municipal, em ambos os sentidos, mas sem retenções. Alguns pontos da 28 de março no sentido centro também tem fluxo moderado para intenso, como também na Ponte da Lapa no sentido centro. A Saldanha Marinho, entre a Rua dos Goitacazes e Rodoviária Roberto Silveira, com movimentação moderada para intenso. Na BR-101, no momento, o fluxo de veículos é intenso no sentido Niterói, mas sem registros de retenção. O restante da rodovia, o trânsito flui normalmente e o clima é bom em todo o trecho. Mande o WhatsApp para Mix Campos, 99797-1007. Juntos o melhor Mix. Mix! O procurador Paulo de Tarso Moreira Oliveira, do Ministério Público Federal do Pará, viajou para Brasília para se reunir com Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, e autoridades de outros estados da Amazônia. O procurador disse a uma revista que o objetivo é discutir as causas das queimadas na Amazônia, a formação de grupos de WhatsApp no Pará para combinar os incêndios e a reação dos órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental. Oliveira disse também que já está em contato com a Polícia Federal, que passou a investigar os incidentes por determinação do Ministério da Justiça. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse ontem que a ajuda prometida pelo G7 aos países afetados pelos incêndios na região amazônica será bem-vinda. Salles ressaltou que os recursos serão utilizados segundo critérios estipulados pelo Brasil. Os países do G7 concordaram nesta segunda-feira, ontem, em liberar 20 milhões de dólares, cerca de 83 milhões de reais, para ajudar a conter as queimadas na Amazônia, sendo a maior parte do dinheiro para o envio de aeronaves de combate a incêndios florestais. Mix Notícias. Uma queimada de cana-de-açúcar causou prejuízos a uma propriedade rural em Vila de Palha, localidade que fica a poucos quilômetros de Guandu. O fogo também danificou dormentes da linha férrea que liga Vitória a Campos. E segundo o proprietário das terras, o caso teria ocorrido na última semana e desde então a passagem de trem foi interrompida. O responsável pelo incêndio não foi identificado. Na última quinta-feira, dia 22, o incêndio também atingiu a vegetação da estação ecológica de Guaxindiba, em São Francisco de Itabapuana, uma área verde equivalente a 5 campos de futebol. E aproximadamente 1,2 metros cúbicos de óleo residual vazou de um navio que atua na bacia de Campos, a cerca de 130 quilômetros da costa. Segundo a Petrobras, a embarcação FPSO, Cidade do Rio de Janeiro, de propriedade da empresa Modec, apresentou trincas no casco na última sexta-feira, dia 23, e que vem aumentando de extensão até esta segunda, ontem. Ainda segundo a empresa, um sobrevoo foi realizado na área após o evento e não identificou mancha de óleo na superfície do mar. De acordo com o Sindicato de Petroleiros do Norte Fluminense,
existiria risco de afundamento, mas a Petrobras negou a informação. Equipes que estavam na unidade precisaram ser desembarcadas. Por intermédio do programa de confinanciamentos da Secretaria de Saúde, o governo do estado do Rio de Janeiro está retomando o repasse de recursos financeiros para o setor aos municípios fluminenses. O secretário Dimar Santos informou ontem que só nestes 7 meses do ano, cerca de 230 milhões de reais já foram destinados às 92 cidades. O programa estava suspenso há 5 anos. O secretário explicou que a secretaria desenvolveu a estratégia da regionalização, a partir do foco no atendimento de saúde que seja próximo do cidadão. A meta é finalizar 2019 com o valor total investido na saúde de 500 milhões de reais, acentuou. Após anunciar ontem a retomada do confinanciamento para 92 cidades fluminenses, o secretário de Saúde, Dimar Santos, reforçou que o estado do Rio de Janeiro está novamente assumindo seu papel de levar saúde para o próximo do cidadão. Ele também detalhou que a forma de valores devem ser aplicados e que 25,3 milhões de reais são destinados à assistência farmacêutica básica. Na avaliação do secretário, a iniciativa garante aos municípios manter os medicamentos mais comuns para o primeiro atendimento aos pacientes, incluindo remédios como analgésicos, antitérmicos, antibióticos e anti-inflamatórios. Mix Notícias. Seguindo o critério de orientação antecipada com vista às eleições municipais do ano que vem, o TRE está lembrando que é permitida a cola para o eleitor não esquecer os números dos candidatos no momento da votação. Em postagem no site, o órgão ressalta que a medida evita erro e demora na hora da votação. Outra dica é anotar os números da ordem em que os candidatos aparecem na urna, diz o TRE, acrescentando que nas eleições municipais o primeiro voto vai para o candidato a vereador, identificado com 5 números. Em seguida, o eleitor vota no candidato a prefeito com 2 números. Ao fazer alusão à ratificação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ocorrida em 28 de agosto de 1789, o TSE deu destaque ontem ao Dia Internacional da Igualdade Feminina, celebrado na data. Lembrou que no Brasil, a luta do chamado belo sexo pela igualdade remonta ao período colonial. O TSE resume que somente após a promulgação da Constituição Federal de 1932, que não fazia distinção de gênero para o exercício do direito do voto, foi que as mulheres puderam efetivamente votar, se candidatar e se eleger. O melhor mix. Juntos no melhor mix. O IBGE anunciou ontem a Pesquisa Nacional de Saúde 2019. Cerca de 1.500 agentes de pesquisa visitarão 108 mil domicílios em mais de 3 mil municípios de todo o país até fevereiro de 2020. Mas os primeiros resultados deverão ser divulgados em 2021. O trabalho é realizado em convênio com o Ministério da Saúde e faz levantamento sobre prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, quantificando a população com incapacidades físicas, além de outros indicadores importantes relativos ao estilo de vida e à saúde bucal. Desdobramentos da Operação Luz da Infância, que reprime abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet, serão avaliados amanhã na Câmara Federal pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Resultados percebidos até o momento e ações futuras para exterminar de forma completa são os pontos principais a serem discutidos. A Agência Câmara informa que já foram identificadas pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, produção, guarda e disseminação de material digital contendo cenas de pornografia infantil. Mix Notícias. E com prazo para encerrar os trabalhos até 22 de dezembro, o Congresso Nacional instala amanhã uma subcomissão temporária ligada à Comissão de Fiscalização e Controle, com incumbência de avaliar a qualidade dos gastos públicos e apontar sugestões para prevenir e melhorar o combate à corrupção. Durante o período de funcionamento, os membros discutirão e avaliarão políticas de prevenção aos crimes e de modernização das práticas gerenciais da administração pública. Garantia de mais dinheiro aos estados e municípios, aprimorando o Pacto Federativo, é o que está sendo defendido em um acordo entre líderes do Senado e do governo dentro das possíveis mudanças junto à reforma da Previdência. A novidade faz parte da PEC prevista para ser votada pela CCJ amanhã. Na formação da pauta, o dinheiro originado pela segunda etapa de exploração da camada do pré-sal é apontado como objetivo de disputa acirrada por União, estados, Distrito Federal e municípios, o que fortalece a apresentação da
da PEC. Juntos. O melhor mix. Autora do livro A Dieta do Relógio para um Corpo Feminino Saudável, a nutricionista Laura Cipulo orienta que consumir café ao despertar pode fazer com que se sinta desperto, porém nervoso e agitado e mais cansado algumas horas depois. Beba café quando seu corpo estiver a produzir menos cortisol, diz exemplificando que, para quem costuma acordar entre 6 e 8 da manhã, o ideal é ingerir café entre as 9 e 11 da manhã. Ela resume que quando despertamos, o organismo produz doses elevadas de cortisol, o hormônio do estresse responsável por suscitar ansiedade. E vamos às cotações. Dólar sobe e fecha a R$ 4,13, de olho nas relações entre Estados Unidos e China. Fonte Valor Econômico. A saque 50 kg de açúcar cristal cotada a R$ 60,85, mais 0,86% ao dia. Fonte CPE Exalc. Arroba do boi gordo cotada a R$ 146 à vista no estado do Rio. Fonte Scott Consultoria. Mix Notícias. E o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo rejeitará a ajuda do G7 para combater as queimadas da Amazônia, anunciada nesta segunda-feira pelo presidente da França, Emmanuel Macron. A assessoria do Palácio do Planalto confirmou a informação dada por Onyx. O anúncio foi feito na França após Macron ter participado de uma reunião do G7. Segundo ele, o grupo decidiu destinar 20 milhões de euros para combater as queimadas. E representantes municipais do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro se reuniram na noite de ontem por cerca de 3 horas, no auditório da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, com representantes estaduais do órgão, que vieram da capital para ouvir as queixas da categoria, que está em greve no município há 19 dias, quanto às instalações das unidades de saúde de campus. A partir do encontro, foi gerado um relatório que deverá ser entregue ao Ministério de Saúde e ao Secretário Municipal de Saúde, e será instaurado um gabinete de crise para supervisionar a situação. O ministro do STF, Edson Fachin, deu 15 dias para a Procuradoria-Geral da República dar parecer sobre a investigação da Polícia Federal que apontou indícios de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e seu pai, César Maia, ambos do Democratas do Rio de Janeiro. A PF apresentou na última semana relatório de investigação baseada na delação de ex-executivos da Odebrecht dentro do inquérito aberto por Fachin em 2017. A Câmara vai retomar a discussão sobre a proposta de emenda à Constituição que trata da autonomia da Polícia Federal. O debate ocorre depois de declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre mudanças na direção da PF. A proposta estava parada na comissão há 10 anos. O texto defende que a Polícia Federal deve ser republicana, a serviço do Estado e não de governos. Diz ainda que essa autonomia vai prevenir problemas advindos de uma polícia submetida às intempéries do poder e de capricho dos governantes no combate à criminalidade organizada, à corrupção e à impunidade. Mix Notícias. Eleito na esteira do bolsonarismo, o governador Wilson Witzel, do PSC, tem desagradado ao senador Flávio Bolsonaro, que foi seu cabo eleitoral na campanha de 2018 e preside o PSL no estado. As frequentes declarações de Witzel de que quer ser presidente da República soam como uma afronta para o grupo político de Jair Bolsonaro. Deputados federais do PSL criticaram o governador após mostrarem que Witzel tem compartilhado com seus contatos no WhatsApp uma montagem na qual aparece com a faixa presidencial. Quase 16 mil pessoas ficarão sem o salário do mês de agosto, pago em setembro, porque não fizeram um recenseamento obrigatório no prazo determinado. Desde novembro de 2018, o governo estadual vem convocando os servidores ativos, os inativos e os pensionistas para realizarem um procedimento estabelecido com a adesão do Estado ao plano de recuperação fiscal. A chamada final dos funcionários será em outubro e o prazo limite para atualização cadastral vai até meados de dezembro, segundo informações da Casa Civil. Enquanto o processo não termina, o pagamento do salário de quem não fez a atualização cadastral fica suspenso. Mix.
O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, aplicado no último domingo, dia 25, contou com a presença de mais de 1 milhão de pessoas. Foram 1.185.945 jovens e adultos que fizeram o exame em 5.839 locais de prova em 613 municípios. O número de presentes é um recorde para o exame, segundo o Ministério da Educação, mesmo com alto índice de abstenção. Quase 3 milhões de pessoas se inscreveram para o exame. Os gabaritos serão divulgados no dia 6 de setembro e o resultado das provas sairá em dezembro, ainda sem dia definido. O serviço criado pelo Ministério da Saúde para esclarecer boatos e notícias falsas da internet completa um ano nesta terça-feira, ou seja, hoje, dia 27, com 11.500 resoluções das 12.200 dúvidas. Segundo o Ministério, o canal Saúde Sem Fake News esclareceu 104 diferentes notícias falsas e, entre os principais temas recebidos, estão vacinação, falsos cadastros para atendimento no SUS, surgimento de câncer por falta de vitamina, uso excessivo de celulares e curas milagrosas de doenças por meio de alimentos. Mix Notícias. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, fez um alerta sobre a votação da reforma tributária em tramitação no Congresso. Ela acredita que a matéria pode avançar rapidamente desde que não seja inserida a mudança para tributar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços no estado de consumo. Se quisermos colocar o ICMS neste momento, nós podemos ficar mais 20 anos discutindo, afirmou. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM do Rio de Janeiro, afirmou ontem que pretende colocar em votação nesta semana no plenário projetos de lei que tratem da preservação do meio ambiente. A iniciativa é uma reação à repercussão internacional do aumento das queimadas e do desmatamento na Amazônia. Segundo Maia, deputados da bancada do agronegócio e parlamentares que têm o meio ambiente como bandeira discutirão em reunião quais textos serão pautados. Juntos. O melhor mix. Vamos à equipe Mix nas ruas. Mix Notícias. Muito bem, a equipe Mix de Reportagem está aqui no Detran, na antiga Comalto, e devido a reclamações, principalmente dos despachantes, a questão aqui do Detran está meio complicada, né? Afinal de contas, foi reduzido o número de pessoas para atendimento e com o mesmo número de agendamentos. Para você ter ideia, tem gente aqui na fila que não entrou ainda no horário de 8 horas da manhã. Outra coisa, foi substituído aí funcionários sem experiência, dos que já tinham mais experiência na hora de fazer o serviço lá dentro de licenciamento dos veículos e também da vistoria. Além disso, né, a reclamação aqui dos nossos despachantes da cidade é que o Detran está preocupado mais em arrecadar e não fazer um serviço de excelência, que todo mundo paga muito caro pelo licenciamento, pelo emplacamento e não tem esse serviço. E outra coisa, o local de entrega de documentos está um caos ali, né? Os documentos não saem, o maquinário está com deficiência, chegaram 2 novas funcionárias ontem, uma mais antiga não aguentou a pressão, pediu até demissão. Então, olha, atenção aí, governo do estado, o Detran precisa tomar providências e melhorar esse serviço, afinal de contas nós pagamos um emplacamento muito caro. Mix Notícias. E vamos ao esporte. Botafogo e Chapecoense empataram sem gols na noite desta segunda-feira, ontem, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Newton Santos. Em jogo de muitos erros de passe e poucas chances claras criadas, os goleiros tiveram pouco trabalho e as equipes não conseguiram subir na classificação. Palmeiras e Grêmio se enfrentam hoje às 9h30 da noite no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. E na partida de ida em Porto Alegre, o Verdão venceu por 1-0. Em vantagem no confronto, o Palmeiras avança para a semifinal do torneio sul-americano em caso de vitória ou de empate no jogo de hoje. Mix, juntos no melhor mix. Agora nós vamos direto às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix veio aqui apurar as reclamações dos permissionários de vans do Setor F. Deixa eu explicar para você que está nos ouvindo. O Setor F atende aí as localidades de Bitioca, Pernambuco, Caxeta, Dores de Macabu, Ponta da Lama. E o que acontece é o seguinte, os ônibus que também fazem esse percurso, eles deixam seus passageiros no centro, na rodoviária, enquanto o ponto final para esses permissionários é aqui no Shopping Estrada. E o que acontece? Eles chamam esse sistema validador de sistema enforcador.
porque afinal de contas, eles já pagaram essa máquina R$450, gastam de combustível e não tem aí os passageiros para suprir essas necessidades diárias, né? Além dessa máquina também, eles terem que pagar R$95 por mês e todo o faturamento do dia é descontado 4,5% pelo esse validador. Então a reclamação é bem pertinente aqui dos motoristas, porque eles não têm passageiros, né? Afinal de contas, se o ônibus vem e traz o passageiro direto para a rodoviária Roberto Silveira, como que eles vão parar aqui? Então fica aí a reclamação desses permissionários que estão aqui na sua luta do dia a dia para sustentar suas famílias, para pagar a prestação de van, afinal de contas está no contrato. Eles dizem também que fizeram todos os trâmites que o MTT pediu, mas que a prefeitura, em nome aí, né, do poder público, não cumpriu nenhum por cento do prometido. Você ouviu Mix Notícias.